Amém? Aleluia! Que manhã maravilhosa, podemos nos reunir mais uma vez, é verdade? Sabe, nós hoje estamos aqui porque fomos alcançados por um amor que tem poder para salvar, que nos salvou, que nos redimiu, que nos livrou, nos tirou do pecado, nos tirou das trevas, melhor, para a sua maravilhosa luz. Sabe, que nesse momento nós possamos descansar no amor de Deus, entregar tudo que nós temos, tudo que nós somos, reconhecer quem o Senhor é e responder com o nosso coração, um coração que deseja alegrar o coração dele, um coração que se alegra porque nós reconhecemos que sem ele nada somos e nada podemos fazer. Vamos orar nessa hora. Pai, nós te louvamos, nós te bendizemos, Deus, porque nós reconhecemos que foi o Senhor quem nos conduziu até aqui. Ai de nós, se não fosse o Senhor. Ai de nós, se não fosse a tua maravilhosa graça ter nos alcançado. O Senhor é bom e as suas misericórdias são o motivo de nós não sermos consumidos. Ai, talvez, ó Deus, nós tenhamos chegado aqui cansados. Muitas pessoas estão aqui sobrecarregadas, ou até mesmo, Deus, sem entender o que o Senhor está fazendo nas nossas vidas. Que nós possamos, ó Deus, responder ao teu convite de nos entregar totalmente nessa manhã, de oferecer para ti um louvor, ó Deus amado, talvez diferente de tudo aquilo que nós já temos oferecido, no sentido de abrir o nosso coração completamente para o Senhor, sem nos preocuparmos com quem está do nosso lado, com os problemas, sabendo que o Senhor está no controle de todas as coisas. Oh Deus, ao longo desse louvor nós vamos lembrar quem o Senhor é. Nós vamos celebrar, oh Deus, a tua fidelidade. Nós queremos, oh Deus amado, que cada canção seja muito mais do que palavras. Nós queremos que seja uma resposta sincera dos nossos corações. Oh Deus, e que tudo que fizermos aqui nessa manhã possa alegrar o teu coração. Em nome de Jesus. Se alguma pessoa está triste, tira a tristeza, tira o cansaço, tira o desânimo. Oh Senhor, faça aquilo que o Senhor mesmo planejou desde a eternidade. Em nome de Jesus. Aleluia.
dizer. Cantamos só pra tua glória, Cristo, nosso mundo. Esse é o nosso desejo. Oh, que assim seja, Senhor, para a glória do Senhor Jesus. Diga isso, Cristo, nosso mundo, ver brilhar a luz. Cantamos para a glória do Senhor Jesus. Essa é a nossa realidade. Nós cantamos para a sua glória, Jesus. Cantamos para a sua glória, Senhor. Oh, Jesus, ai de nós se não fosse o teu amor. Aleluia. Cobre-me com teu amor, me envolve. Toma-me, perto quero estar. E por esperar novas forças eu terei e me levantarei, como águia voarei pelo poder desse amor. Venho a ti, Senhor, muda-me, renova-me, pela graça que somente encontrei em ti. Agora sei que as debilidades que há em mim não prevalecerão pelo poder deste amor. Cobre-me com teu amor, me envolve.
Obrigado, Jesus. Pela graça estou sendo curado, pouco a pouco sendo transformado. Perfeito não sou, contudo sou grato. Tenho lutas, mas eu não desisto. Sigo vencendo. Perfeito não sou, contudo sou grato. Novo dia recebi pra te amar, ó Deus, e me trouxe até aqui para testemunhar o que posso dizer, se não aleluia. Sou grato, Cristo, sou grato, Cristo, sou grato, Cristo. Novo dia recebi. Quando a noite se aproximava, quase sem esperança eu estava. Minha mão segurou, por isso sou grato. Quando no fogo eu fui lançado, El Shaddai, você estava ao meu lado. Nunca me deixou, por isso sou grato. Novo dia recebi pra te amar, ó Deus, e me trouxe até aqui para testemunhar o que posso dizer, se não aleluia. Sou grato, Cristo, sou grato, Cristo, sou grato, Cristo. Novo dia recebi, meu Senhor, eu só quero adorar. Você é tudo, é tudo, é tudo para mim. Meu Senhor, eu só quero adorar. Você é tudo, é tudo, é tudo para mim. Oh,
possamos continuar nessa manhã com esse coração quebrantado, porque existe muito mais a parte de Deus para nós hoje. Amém? Glória a Deus. Meus irmãos, esses dias refletindo um pouco na nossa vida, né, na palavra do Senhor e pensando no culto público que nós oferecemos a Deus, no nosso relacionamento com Deus, irmãos, não é fácil, né? É difícil, é tanto protocolo, é tanta coisa que a gente tem que seguir. O pessoal do louvor tem que ensaiar para poder ministrar, tem que preparar o diaconato, tem que preparar as coisas. A gente tem que ficar olhando, né, quem está em pecado, quem não está em pecado, que pode subir no púlpito, que não pode. Aí tem problema, a gente tem que conversar com as pessoas. Você não pode ministrar porque você está vivendo desse jeito, você está vivendo daquele jeito. E eu fiquei pensando um pouco o que o pecado fez com a gente, né? Esse tanto de protocolo, esse tanto de coisa. Eu fiquei lembrando do capítulo 3 de Gênesis, quando o Senhor Deus desce e vem no jardim para poder conversar com Adão na viração do dia. Ele fala só assim: Adão, onde estás? Vamos nos relacionar, vamos conversar. Não tinha esse monte de coisa, não tinha que marcar hora. Sabe, a gente não tinha que acordar cedo, não tinha que dormir tarde, não tinha que fazer essas coisas. O pecado, ele trouxe tanta coisa, irmãos. E essas coisas foram necessárias, todo esse princípio regulador do culto, para a gente poder chegar diante de Deus como Ele é digno de ser louvado e como Ele merece de fato ser adorado. Porque a gente tem que fazer um autoexame para poder participar da mesa com o Senhor, tem que fazer tanta coisa. Mas no princípio não foi assim. E no final também não será assim. Todo esse protocolo, essa coisa, a gente tem que ficar assim: gente, olha o fulano, cuidado, ó, fulano vai ministrar o louvor, fulano vai pregar, mas fulano está vivendo uma vida, está com um problema no casamento, está com uma situação assim. Irmão, mas como eu anseio pelo dia em que não vai ter mais esse monte de coisa. Sair de casa para uma reunião pública como essa, hoje nós precisamos, é maravilhoso. Mas um dia não vai ter mais essa necessidade, porque o Senhor será o nosso próprio templo. A Bíblia diz que essas coisas não serão mais necessárias. Todo esse protocolo, você imagina o relacionamento do homem com Deus antes da queda? Você imagina como era livre, espontâneo, tranquilo, amoroso? Imagina uma conversa que eles tinham ali no jardim. Você imagina Deus descendo ali, conversando assim tranquilamente. Eu imagino as gargalhadas de Deus ao conversar com Adão. E hoje é muito protocolar. Mas em momentos como esse do período musical, a gente precisa realmente se derramar diante do Senhor, como Ana fez quando precisou ser ouvida pelo Senhor. Eu quero convidar você a fechar os seus olhos por um instante. Eu não sei, irmãos, mas eu falava isso com a Monique, né? E ontem também compartilhava um pouco com os irmãos do diaconato aqui, conversando com alguns. Irmãos, é tão cansativo assim. Eu acredito que é um desejo tão grande da gente ir logo para a presença de Deus definitivo, a vinda de Jesus. Eu sei que nós temos uma missão grandiosa nessa terra e nós temos que cumpri-la mesmo. Mas a alma aqui dentro grita por esse tempo na presença de Deus, ou pela eternidade diante dele, sem esse monte de protocolo, esse monte de coisas que a gente tem que fazer. É reunião para resolver isso, reunião para resolver aquilo. O anseio não é cansaço não, irmãos, tem nada a ver com cansaço. Tem a ver com o anseio por uma plenitude na presença de Deus, sem esse tipo de protocolo. Sem ter que marcar um culto de mulheres, um culto de homens, um culto de jovens, um culto para criança, um culto para aquilo. Não, nós estaremos na presença dEle, cultuaremos constantemente, durante toda a eternidade, irmãos, sem absolutamente nenhuma mais dessas coisas, porque não haverá necessidade de sacrifício, não haverá necessidade de oferecer. Só tem uma coisa que vai sobrar de nós, uma única coisa, é o louvor. Toda a igreja, todo o serviço da igreja, todo ele, a missão, a pregação, todo ele é só para um motivo: o louvor. A missão do louvor é a missão mais impressionante de toda a igreja, porque tudo o que fazemos tem que coadunar no louvor. Se nós ensinamos na EBD, é para que o Senhor seja glorificado como Ele é digno, para que façamos com racionalidade e sabedoria.
Se nós temos um culto de adolescentes, de jovens, se nós temos reuniões na comunidade, tudo isso é para um único motivo: para que Ele seja conhecido e louvado como Ele é digno de ser. Então, irmãos, se nós existimos, se tem uma finalidade para a nossa existência, é o louvor. Nós existimos para a sua glória. Nós criamos filhos para a glória dEle. Nós congregamos e nos unimos aqui em congregação para Ele, para que Ele seja louvado, para que todas as ilhas mais distantes, assim como o continente, louve o nome do Deus que é digno de ser adorado. Se você pode fechar os seus olhos um instante apenas e pensar um pouco nisso. Quanto tempo talvez você dedica para meditar em Deus, meditar nele, sabe, aquela coisa de pensar como Ele é, como é a forma dEle, como é que é o olhar dEle, como são os cabelos do Senhor. Será que nesse momento Ele está conversando com alguém? Será que Ele está falando com os anjos? Será que Ele está especificando alguma missão? É pensar no que Ele faz, é pensar em quem Ele é, como Ele é. E a Bíblia nos apresenta parte disso, e nós precisamos louvá-lo, porque Ele é digno de ser louvado. Se tem uma coisa que a Bíblia nos ensina, é que todos os povos devem conhecer a Deus, para dar glória ao nome dEle. Bendito Deus, santo e poderoso Pai, estamos reunidos aqui em um pequeno grupo de pessoas, uma parte da igreja do Senhor que se espalha pelo mundo, rogando a misericórdia do Senhor nesse momento, Deus. Conhecemos a nossa falibilidade, conhecemos as nossas limitações, mas olha para dentro de nós e vê a nossa alma clamar pela Tua presença, pela Tua misericórdia. O lugar mais alto que desejamos chegar hoje é na altura dos Teus pés. Só queremos enxergar as Tuas sandálias e louvar o Teu santo nome diante de Ti e da Tua majestosa presença, onde os anjos cantam nesse momento. Nós estamos agora também, nos unimos a eles, nos unimos a tudo que foi criado desde o princípio dos tempos, em louvor a Ti, que é digno de ser louvado, que se assenta sobre um alto e sublime trono, que tem o conhecimento de todas as coisas que acontecem na terra e dentro de nós também. Olha para nós, Senhor, muda o nosso jeito de pensar, porque tem sido muito maçante viver nessa vida. Tem sido muito estranho viver a mesma coisa o tempo todo e almejar as coisas perecíveis como se elas fossem eternas. Ao Senhor, Pai, é para o Senhor que nós desejamos viver. É no Senhor que nós desejamos esgotar a nossa vida, as nossas forças. É para o Senhor, é diante da Tua presença que nós queremos perder a voz. Não no estádio de futebol, mas diante do Senhor que nós queremos perder a voz, de clamar, de gritar, de louvar, de adorar. Ah, Senhor, não tarde em vir. Não tarde em vir buscar o Teu povo, não tarde em vir buscar a Tua igreja. Enquanto o Senhor não vem, Espírito Santo, consola-nos desses dias maus, consola-nos desses dias repetitivos que nós fazemos com que eles sejam assim. Ensina-nos e incentiva-nos, Senhor, a nos aprofundarmos em Ti, a conhecermos, meu Deus, os Teus planos na Tua palavra, a cantarmos os salmos que já foram escritos, meu Pai. Deixa-nos conhecer-Te mais nessa manhã. Deixa-nos conhecer-Te mais nessa manhã. Paizinho amado e santo, quantos estão aqui obscurecidos pelas densas trevas, seus corações envolvidos com aquilo que o Senhor não deseja que estivesse. Eu peço a luz, Pai, nesse coração obscurecido. Eu peço que o Senhor nesta manhã, em nome de Jesus, nos liberte da prisão do nosso ego, do nosso eu. Eu peço que o Senhor dirija o nosso olhar a algo mais alto e mais poderoso do que este mundo e esta vida limitada, para que possa fazer sentido cada passo que damos, cada nota que tocamos, cada canção que cantamos, cada relacionamento que temos, que possa fazer sentido no Senhor. Em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Você pode aplaudir o Senhor, querido irmão.
Bendito seja o nome do Senhor, glória a Deus. Irmãos queridos, bom dia, graça e paz seja convosco. Tudo bem, irmãos? Glória a Deus. Você pode se sentar no seu lugar. Crianças entre 4 e 12 anos agora vão subir, e vai dar lugar para muitas pessoas que estão de pé, ou algumas delas ainda, não é? Delas que ainda estão de pé. Eu quero que, por gentileza, suba em silêncio, por favor, as crianças. Olha, se o seu filho está aqui, se você não trouxe ele, se é uma criança entre 4 e 12 anos, deixa subir. A partir de hoje nós iniciaremos lá em cima com as crianças, uma série de ministrações com o tema O Pequeno Peregrino, baseado no livro de John Bunyan, um dos puritanos que escreveu o best-seller, né, O Peregrino. Então, deixa seu filho subir, porque o livro é simplesmente fantástico. É a saga do peregrino, né, do pequeno peregrino, rumo à cidade celestial. E aí vem todo o plano de salvação, na verdade, e todos os enfrentamentos que um peregrino enfrenta no período em que ele confessa Jesus, até o encontro real com o rei. Então, durante praticamente esse ano todo, vai ser feita a exposição, tá, do pequeno peregrino. Tá muito. Eu tenho visto a Monique montando o material em casa, e às vezes vejo ela chorando lá, e toda hora ela vem me contar um pouco de como tem sido, né? É o mesmo livro, O Peregrino, irmãos, porém ele é adaptado, né, para crianças, não com linguagens muito infantis, não, absolutamente. Só substitui alguns termos, né, mais técnicos, e coloca coisas mais simples para as crianças. E são animaizinhos também. Então isso faz com que as crianças entrem mais nesse... Mas não é muito infantil, não. Pode ficar tranquilo que é uma linguagem para os meninos entre 4 e 12 anos tranquilamente. Tá bom? Nesse momento nós continuaremos... Nós vamos louvar ao Senhor com os nossos dízimos, com as nossas ofertas também. E você sabe que nós estamos esse ano, não é? Nesse ano nós vamos, em nome de Jesus, passar e vamos vencer esse ano, em nome de Jesus, sem as dificuldades enfrentadas no ano passado. Eu conversava com o missionário Rafael esses dias, né? Nós temos uma família desejosa, e nós, possivelmente em breve, começaremos um projeto. Temos um projeto, vamos iniciar agora a prática desse projeto agora no início, enviando uma família por alguns dias lá para Cachoeirinha, na verdade para Ibertioga, que é 15 quilômetros onde nós temos a nossa base missionária. A intenção é enviarmos uma família para poder pastorear a nossa missionária, assim também como aquela região, com estudos bíblicos e etc. e tal. E começaremos agora também a preparação de uma família que em breve será enviada para a Tunísia, mas antes eles têm que passar por um processo muito aprofundado de preparo aqui na congregação, com práticos também. São famílias jovens, irmãos, que estão dispostas a abrir mão de tudo na vida comum, sabe? Deixando de trabalhar fora e tudo, para vir para o tempo integral, às vezes, para ser mantido pela congregação, por irmãos específicos, que eles buscam esses recursos, para serem preparados, para serem enviados. São famílias com filhos, pai, mãe, filhos, mas muito desejosas. Uma dessas famílias, a nossa irmã, acabou de se formar em Direito, está passando pelas provas necessárias dentro da OAB lá e tudo, e já falou: pastor, estou passando porque eu preciso passar, mas eu estou pronto para abrir mão de tudo, para a gente poder ir. Deus está despertando os nossos jovens, as famílias jovens, a congregação, porque, irmãos, o que nós estamos fazendo aqui, nós precisamos levar para todos os cantos que aonde não tiver, nos unirmos com outras congregações, com outros irmãos, outras denominações. Em breve nós vamos ter uma reunião com o pessoal lá da Ponte, lá no Castelo, na Pampulha. Nós queremos caminhar junto com eles na plantação de uma igreja agora lá no norte de Minas, para poder amparar o projeto que já tem lá no norte de Minas com o pastor Velber há quase 15 anos já. E agora nós desejamos pastorear aquelas pessoas. Às vezes ganhamos pessoas lá naqueles lugares, né? Eles têm pessoas para batizar e tudo, mas não tem quem discipule, não tem quem cuide, irmãos, e nós estamos aqui e tem pessoas do nosso meio que quer ir, irmão. Então nós precisamos mobilizar esse ano, nosso coração tem que estar quebrantado, porque se nós não conseguimos manter a nossa base, o nosso quartel general em funcionamento, então eu quero convidar você a fazer um pouco mais do que já fizemos até aqui. Escute, não é para trocar carro de pastor, não é para comprar casa nova para pastor, não é para poder construir. Nós nem estamos pensando, irmãos, em comprar o imóvel, em comprar um lugar para construir. Não estamos pensando nisso. Se a gente hoje for comprar um terreno e construir, são milhares de reais, milhões de reais que nós vamos gastar de tempo e de ficar fazendo campanha e de ficar fazendo caldo para poder pagar pedreiro. Não, nós só queremos manter a congregação
pagando as contas e cuidando para enviar os nossos missionários, porque o tempo está se esgotando nessa terra. Então nós não temos tempo para brincar. Eu te convido a fazer um pouco mais, a ensinar os seus filhos. Você não precisa vetar nada na sua casa, festinhas, pizzas, não, mas nós podemos fazer um pouco mais sim. E eu convido você que ainda não é dizimista, não é ofertante, não é? Por motivos diversos talvez, a que o Espírito Santo possa convencê-lo nesse tempo da missão que nós temos. E nós ainda habitando em um mundo muito capitalista, nós precisamos sim do recurso para poder seguir em frente. Então eu convido você a fazer parte disso. Ou você vai, ou você ajuda a enviar, ou você derrama o seu coração diante do Senhor em oração, mas nós precisamos ser igreja nesse tempo em nome de Jesus. Amém? Se você precisar de um envelope, você pode levantar sua mão. Um dos nossos irmãos, com alegria, vai até você, a fim de servi-lo na sua necessidade. Se preferir, à sua frente, aí no encosto da cadeira da frente, tem um QR Code que vai auxiliar você e vai ajudar você na oferta nessa manhã também. Então você pode utilizá-lo. Ou se preferir ainda, tem máquinas aqui à minha direita, à sua esquerda, né? Lá no hall de entrada do prédio anexo. Você também pode se levantar, pode ir até lá. Vai ter um irmão lá preparado para poder servir você na sua necessidade. O que nós precisamos fazer é cumprir com aquilo que Deus nos chamou nesse tempo em nome de Jesus. Vamos orar? Deus santo e poderoso, Pai, nós glorificamos o nome do Senhor pela oportunidade que o Senhor está nos dando nessa manhã. Uma oportunidade maravilhosa de sermos participantes da obra do Senhor. Não há passividade, Pai, para o cristão. Nós somos ativos na nossa espera e que seja assim também neste momento. É o Senhor quem tem nos abençoado. Não é só 10% que é do Senhor, toda a nossa vida é do Senhor. Mas o Senhor coloca em nosso coração e remove o nosso espírito para que saibamos o quanto precisamos ofertar nesse tempo. Que seja assim na nossa vida em todo o tempo e que não negligenciemos a oportunidade de sermos abençoadores, porque somos abençoados. Que o Senhor abençoe o trabalhador, o empregado, o empregador. Que o Senhor abençoe o desempregado, abrindo as portas do emprego, a oração que fazemos. O Senhor sabe que um homem, um pai de família desempregado é muito doloroso. Que o Senhor então possa abençoá-lo. Aos nossos irmãos que têm formação superior e que às vezes têm trabalhado em áreas que não têm conseguido sustentar a família. Que o Senhor possa ensiná-lo e mostrar por que isso está acontecendo e depois direcioná-lo àquilo que realmente vai ser suficiente para que ele sustente a sua casa. E seja assim com todos nós, dando-nos sabedoria e graça para administrarmos bem o que vier à nossa mão, inclusive no seio congregacional. Que a administração da igreja, assim como toda a congregação, tenha sabedoria e ciência do projeto do Senhor, para que não erremos nos investimentos na obra do Senhor. É como oramos nessa manhã, em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Você pode sair do seu lugar e vir à frente, ou se preferir, faça de uma das formas as quais você sabe que estão disponíveis, com alegria e contentamento em seu coração, em nome de Jesus. Sem ouvir, conheceu e me ofereceu uma água que jorra sem fim. Dá-me de beber, pois tenho sede. Não quero mais buscar em outras fontes. Não precisarei Glória a Deus.